Assista agora Nova Vida. Oferecimento: Igreja Batista Nova Vida de São Caetano do Sul. Empório do Bacalhau. Eventos e Inventos, Viagens e Turismo. E IP, Casa da Construção. Olá, bem-vindo ao nosso programa Nova Vida, programa patrocinado pela Igreja Batista Nova Vida, aqui em São Caetano do Sul. Eu sou o pastor Kenji, estou acompanhado dos meus queridos companheiros de batalha, nossos pastores, pastor Silvio Oliveira e pastor Edson de Faria. Os irmãos estão bem? Com muita alegria estamos de volta aqui, mais um programa, com certeza abençoado, e você que nos acompanha, fique conosco, vai ser muito bom. Pastor. Novamente é um prazer estar com vocês aqui e esperamos realmente que o assunto seja um assunto para vocês, chame a atenção de vocês e que vocês pelo menos aprendam alguma coisa que nós possamos transmitir. Amém, eu quero agradecer o carinho da sua audiência nesses últimos encontros, nesses bate-papos que nós temos aqui. Temos conversado sobre o Apocalipse, escatologia, enfim. E hoje nós vamos falar sobre as duas testemunhas que estão descritas no capítulo 11 do Apocalipse. Depois você pode ler com calma, nós não temos aí tanto tempo assim para nós estarmos lendo o capítulo, mas capítulo 11 do livro do Apocalipse trata de duas figuras assim enigmáticas, né, pastor? Muito enigmático. E causa muitos pontos que causam mais discussão dentro do Apocalipse. É verdade. Essas duas testemunhas, elas surgem no contexto do toque da sexta trombeta, né? Quando as coisas estão acontecendo, né? Praga, já estamos no meio do fim do mundo, né? Já em tese já é o fim do mundo, né? Sim. Em tese já é. Mas realmente eles chamam de um interlúdio, né? Como se fosse um parênteses entre a sexta e a sétima trombeta. E qual o papel dessas duas testemunhas, pastor? Basicamente de pregar o Evangelho. Então teremos pregação do Evangelho durante o fim do mundo. Exatamente, porque o Evangelho não pode deixar de ser pregado. Certo. Né? Então essas testemunhas, dentre aqueles 144 mil que já falamos, né? Vão fazer o papel de pregação do Evangelho. Entendi. E aqui, na descrição, os versículos, por exemplo, no versículo de número 6, né, diz assim: estes homens, então, são dois homens, né, têm o poder para fechar o céu de modo que não chova durante o tempo que estiverem profetizando, têm o poder para transformar a água em sangue e ferir a terra com toda sorte de pragas, quantas vezes desejarem. É esse poder que terão. É um poder que vai ser dado realmente divino, né, para eles. E quando nós chegamos em saber quem serão essas testemunhas, né, existe uma série de pensamentos. Né? Certo. Mas aqui estão dizendo que eles vão profetizar. Profetizar. São profetas. São profetas mesmo. São dois profetas. Eles estarão profetizando a palavra de Deus. Certo. Né? Porque eles vão dizer lá o que já existe na palavra de Deus, para alertar o povo, alertar a humanidade do que está acontecendo. Então, o juízo de Vai ser Deus. o juízo de Deus. Vão pregar para eles se livrarem do juízo de Deus, né? Mas vão pregar também: olha, se vocês não aceitarem, vocês entrarão no juízo de Deus. Antes de entrarmos no debate sobre a identidade dessas duas testemunhas, é muito importante a gente pregar em tempos de calamidade, não é verdade? Pastor Kenji e Pastor Edson, eu imagino a responsabilidade desses dois, testemunhas, mesmo na época tão difícil, mas esse tema é tão interessante porque dizem popularmente que algumas coisas na vida, se fosse bom, não precisava de testemunho, né? Nesse caso aqui é diferente, porque essas testemunhas são bênçãos de Deus, né? Que vão, numa época difícil, ser usados por Deus para continuar
aquilo que na verdade Jesus iniciou, né? E Jesus ordenou aos seus discípulos, e é algo que nós, como pastores, como obreiros, pessoas da igreja, evangelistas, como diáconos, aqueles que são servos de Deus, procuram fazer, vai chegar nessas duas testemunhas. Fico feliz por isso, pastor Kennedy. Muito bem. E a Bíblia é bem clara, né? Pregar a tempo e fora de tempo. E a toda criatura, né? Até a última criatura. Praticamente ali seria fora de tempo, né? Então, a toda criatura. Então. A toda criatura. Pastor, agora voltando à questão da identidade dessas duas testemunhas. Muitas teorias, né? Muitas. Eu, para não esquecer de algumas, né? Eu trouxe aqui. Por exemplo, eles dizem que pode ser Enoque e Elias. Enoque e Elias. Por que será? Por que eles pensam isso? Porque eles não morreram. Não morreram fisicamente? Fisicamente. Entendi. Né? Então, em tese, como eles vão morrer, algumas pessoas entendem que seja Enoque e Elias. Tá. Para você ter uma ideia, por que nós estamos citando esses nomes, Enoque, ele foi arrebatado por Deus lá em Gênesis, né? E sabemos que ele era profeta por causa da carta de Judas, né? Sim. E Elias era profeta, você conhece bem a história dele, que uma carruagem de fogo, cavalos de fogo levaram-no para o céu vivo. Ele não experimentou a morte física. Por isso nós temos, na nossa fé, duas pessoas que estão nos céus que não passaram pela morte física. Então o pessoal está dizendo que pode ser esses dois. Pode ser. Ou tem uma teoria que também não é comprovada e é bem pouca gente assimila, seria Pedro e Paulo, por isso foram martirizados por Nero. Né? Olha que interessante. Mas também não tem nenhum ponto que possa ser dizer, não, são eles. Né? Existe também, como nós vemos aqui, para a gente reduzir um pouquinho, como diz aqui no texto, né? A ideia de Elias e Moisés. Elias e Moisés. Por que Elias? Porque Elias orou a Deus e ele fechou os céus pela chuva. E quando ele orou, o céu foi aberto novamente. Certo. E aqui é mais ou menos o que diz o texto, né? Lá no versículo 5, se alguém pretende causar dano a eles, sairá fogo das suas bocas que devorará os seus inimigos. Não, desculpe, é esse mesmo, né? Sim, se alguém prender, causar dano, certamente deve morrer. Aí em seguida, o 6. Elas têm autoridade para profetizarem para que não chova durante os dias em que profetizarem. Então, é uma ideia de que seria Elias. E a outra descrição do que acontece com Moisés? Seria na sequência aqui, né? Para convertê-las em sangue, bem como para ferir a terra com toda sorte de flagelos. Olha. E lembrando das 10 pragas. Das 10 pragas do Egito, né? Então, existe uma grande quantidade de pessoas que entendem que serão realmente duas pessoas, sendo uma delas... Dois personagens bíblicos. Dois personagens bíblicos, sendo um deles Elias e outro Moisés. Tradicionalmente, então, se entende que é Moisés e Elias, é isso? Exatamente. Essa seria Até porque eles apareceram a Jesus isso, na Transfiguração, né? Eles estavam ali. E Pedro sugeriu que fosse feito um altar. As três tendas. Mas a ideia realmente mais aceita é que realmente eles seriam as testemunhas, ou pelo menos alguém que estariam fazendo as vezes deles. O mesmo poder, manifestando o mesmo poder que Mas Deus a ideia é que seriam realmente... Existe uma outra também posição de que seria a igreja, as duas testemunhas, né? Usando o Antigo e o Novo Testamento. Um representando o Antigo e o Novo Testamento. Entendi. Né? Depois, mais para frente, talvez a gente possa até colocar isso quando for falar sobre arrebatamento, né? Que eles seriam arrebatados. Mas essas são as mais tradicionais, né? Existem outras, mas com menos aceitação. Agora, eles estarão lutando contra o anticristo. Com certeza. Tá? Inclusive tem o texto que nós temos aqui, que é a besta que sai do abismo. Né? Então, literalmente, entende-se que seja o anticristo. E o período que eles vão estar testemunhando, né, 1260 dias, né, vestidos de pano de saco, ou seja, estarão em atitude de humildade, humilhação, né? É o que nós entendemos como pano de saco, é um sentimento até de luto. Olha só. Porque eles estavam
vivendo lá uma tragédia. Né? Então, podemos entender realmente que seria uma tristeza muito grande, né? E o pano de saco envolve isso, né? Essa tristeza, essa auto-humilhação que vai comunicar a tristeza. Você falou, humildade, né? Demonstração que o povo tem que se arrepender. Entendi. Né? Mais ou menos como aconteceu com Jonas, né? Que o próprio rei mandou que todos se vestissem, Nínive, né? Todos se vestissem de pano de saco, né? Em arrependimento, mais ou menos algo semelhante. Por isso do pano de saco. Entendi. Essa atitude, pastor Silvio, de auto-humilhação, né, do pregador, do profeta, diante da maldade, né, que está sendo castigada, é importante para o pregador hoje? Eu creio que sim, pastor, que demonstra um chamado de Deus para os servos de Deus, aqueles que procuram realmente, assim como Salomão foi chamado para ser rei, mas não para que ele pudesse demonstrar uma autoridade como rei, mas para representar o povo. Então eu penso que a importância disso é que essas pessoas que têm um chamado de Deus, eles realmente demonstrem, não por si mesmo, que a preocupação não é com eles mesmos, mas é com o povo, com as pessoas que precisam ser salvas, com as pessoas que precisam ter um direcionamento na vida, em tudo. Inclusive, Apocalipse, nesse texto aqui, eu faço uma analogia do que Jesus disse aos seus discípulos, né? Orientando os seus discípulos, depois que ele partisse, em Lucas 19, fala que os seus discípulos iam pisar serpentes e escorpiões, mas não iam fazer mal nenhum para eles. A autoridade de Jesus, e essa autoridade que eu vejo dessas duas testemunhas, é uma autoridade de Deus. Então, muitas com pessoas. Essa autoridade de Deus, com esse poder que Deus vai conceder a eles, eles mesmo assim estarão se humilhando. Não é uma lição para alguns pregadores de hoje que se acham as estrelas? Exatamente. Nisso que eu vejo também o vigiar e orar. Para não se exaltar. Porque aquele que se exaltar será humilhado. Então é um exemplo, por exemplo, Davi, no Salmo 40, ele diz, eu sou pobre e necessitado, mas o Senhor cuida de mim, não te detenhas, ó Senhor, de mim. Ou seja, sem Deus nós não podemos fazer nada. Então, o que acontece muitas vezes numa posição que Deus nos coloca, ou qualquer autoridade, eu digo eclesiástica, no sentido de pastores, homens de Deus, no vigiar e orar para não se exaltar. Né? Porque quem dá essa autoridade é Deus. Então, toda honra, toda glória... Autoridade e poder, né? Poder, toda honra, toda glória a Ele. Muito bem. E nós temos um exemplo muito grande de Jesus Cristo. Né? Sim, pastor. Na lavagem dos pés. Sim, né? É verdade. Ele com toda a autoridade que tinha, o que ele fez? Lavou os pés dos apóstolos. É verdade. No sentido de humildade. Ele praticamente se humilhou. Inclusive até do que o traiu. De todos. Lavou ele os sabia. pés daquele que o traiu. Né? Porque ele sabia, obviamente, como... Não somente ele estava aqui como homem, mas sendo Deus... Sim. E sendo direcionado pelo Espírito de Deus, né, que aí demonstra a Santíssima Trindade, ele, sabendo de tudo, ele deu o maior exemplo. Muito obrigado, pastor. Esse exemplo é melhor do que Davi, para mim. Mas é algo realmente que a gente tem que ter em mente, né? Sim, exatamente. Porque mesmo as testemunhas, com toda a autoridade que tiveram, estariam sendo humildes. Humildes, vestidos de saco. Assim como Jesus Cristo foi, né? Inclusive, nós temos aprendido com Jesus que a humildade é a nossa maior riqueza. A maior riqueza não é ter ouros, bens, coisas materiais. É você saber que Deus, a bênção do Senhor que nos enriquece e não traz consigo dores. Como o pastor Silvio falou há pouco tempo atrás na conversa, isso. Né? Na fraqueza que nós temos força. Né? Porque eu cheguei aqui fraco, mas eu já estou fortalecido. Tá certo. Pastor, falando em fraqueza aqui, né? Essas duas testemunhas vão incomodar muito o anticristo, mas vão incomodar demais, mas eles serão mortos pelo anticristo. Vão ser. É a atitude permissiva de Deus. Né? Deus vai permitir... A vontade. A vontade permissiva de Deus. É que isso vai realmente acontecer. Eles vão pregar de tal forma aquilo que tem que ser falado, que muitas vezes a gente vai na igreja e quer ouvir aquilo que nós queremos ouvir e não o que precisamos ouvir. É verdade. E eles estão pregando o que eles precisavam, o que precisam ouvir. Né? Em função disso, eles vão incomodar. E nesse incômodo, eles serão realmente mortos. E o que vai acontecer, pastor?
Bom, o texto diz que 3 dias e meio depois eles serão ressuscitados. Quer dizer, o anticristo mata, coloca os corpos dele em exposição pública. Vão fazer até um carnaval. Vai ser o Natal deles. De festejando. Porque vai ter festanças, vão ter trocas de presentes, né? Porque realmente, aqueles que estavam nos perturbando estão mortos. Já estão mortos. Os corpos deles estão aí. Esses já eram, não vão fazer tudo mais nada. Volta para os ensinamentos de Jesus. Jesus disse que nós não temos que temer aquele que tem poder no corpo, né? Mas tem poder tanto no corpo como lançar a alma no inferno. Exatamente. E eu vejo também nisso, pastor, o que Jesus nos ensinou aos seus discípulos e nos ensina hoje. Aquele que quiser ganhar a sua vida, no sentido de querer viver a vida do jeito que ele quiser, vai perder, mas aquele que obedecer a palavra vai ganhar, porque isso não é perder. Né? Muitos achavam que Jesus estava perdido, sendo crucificado ali na cruz. Acabou para Jesus. Ali que Deus estava dando a vitória, não só para eles, mas para todos aqueles que creem em Jesus Cristo. Exatamente. Bom, e aí o que vai acontecer, pastor? Eles vão receber o sopro de vida novamente. Certo. Eles vão ressuscitar. Olha aí, tá vendo a promessa de Jesus, né? Vão ressuscitar. Depois de 3 dias e meio. Depois de 3 dias e meio. Né? E uma voz do céu vai dizer, subam para cá. É o próprio Deus, né? O próprio Deus vai dizer para eles subirem. E, claro que todos verão. Né? Então, existe uma teoria, como nós temos hoje a internet, né? Que o mundo todo vai ver. Né? Então, em função dessa tecnologia que já está avançando dia a dia, então é algo que o mundo inteiro vai ver. Aliás, hoje já acontece isso. Né? Nós, pelo celular, pela internet, nós temos o contato praticamente imediato. Né? Um pequeno chamado delays, né? Mas nós estamos vendo a coisa acontecer. E vai ser talvez algo semelhante. E eles então vão ser assuntos ao céu. Aí, inclusive, existe uma teoria daqueles que entendem que essas testemunhas serão ou será a igreja, de que seria o arrebatamento da igreja aí. Aqui? Aí, entre a sexta e a sétima trombeta. Momento, entre a sexta e a sétima. Porque da sétima para frente a coisa complica. E a ideia realmente que seria isto, no meio mais ou menos da tribulação. No fim de anos, 3 anos e meio iniciais. Isto tem realmente um pouco de base daqueles que dizem, porque em Tessalonicenses fala que serão, após o toque das trombetas, eles seriam assuntos ao céu. Os mortos em Cristo ressuscitarão. Isto talvez seja até mais ou menos coerente, porque no final do capítulo 11, no final não, no versículo 13, diz lá, naquela hora houve grande terremoto e ruiu a 10ª parte da cidade. Certo. E morreram nesse terremoto 7.000 pessoas, ao passo que as outras ficaram sobremodo aterrorizadas e deram glórias a Deus do céu. Pode ser que alguns entendem que seria a conversão dessas pessoas. Olha. Como Paulo disse que primeiro os mortos e depois os vivos, pode ser que esses seriam, dentro dessa teoria da igreja, que esses seriam aqueles que estavam vivos, que seriam arrebatados. Então, mas isso tudo em meio aos acontecimentos do fim do mundo, então teremos a pregação do Evangelho. Teremos esses 2 profetas e também teremos conversões, é isso? Dentro desse texto, dessa ideia, sim. Né? Porque eu entendo assim, o Evangelho sendo pregado, a tempo ou fora de tempo, ele é ouvido. E ele pode ser sim aceito, né? Independentemente da época em que está sendo pregado. Entendi. Né? Porque o poder de Deus é extraordinário. Né? E aí ele não tem como você muitas vezes falar não. Né? Então, em função disto, eu não me lembro agora, mas o Evangelho é uma espada de 2 gumes. Sim, sim. Ela penetra até as entranhas mais profundas. É verdade. Para dividir. Para dividir, né? Então, nesse caso, eu imagino realmente que é possível, sim, existir a conversão. Especialmente por esse testemunho que estão vendo, aquelas testemunhas mortas, né? Reviverem. E com certeza, eu imagino que
todos vão ouvir essa voz. Subam para cá. Uhum. Né? Então, dentro desse testemunho, dificilmente, mesmo naquela condição, dificilmente alguém, mesmo com o coração mais duro que tiver, mas o nosso Deus é muito mais poderoso do que qualquer coisa. Então, em resumo, a identidade, então, dessas duas testemunhas são 2 homens, 2 profetas, que vão se apresentar vestidos de pano de saco, de humilhação. Né? Vão atuar durante 1.260 dias, né? E que podem ser tanto Elias e Enoque, Moisés e Elias, Pedro e Paulo. A gente não tem ainda essa certeza. Né? Exatamente, não dá para você passar régua embaixo, vamos dizer assim. Né? Mas a ideia principal, em função desse texto, é que sejam Elias e Moisés. Em função do que é apresentado ali. Mas só lá na eternidade que a gente vai saber. E aqui, na verdade, o pastor colocou até mais uma, né? Que pode ser a igreja, representando o Antigo e o Novo Testamento. E que isso também não pode ser desprezado. Entendi. Né? Pastor, agora uma coisa interessante, né? Quando eles sobem ao céu, ocorre um forte terremoto, né? Eu lembro que na crucificação de Jesus também houve um terremoto, né? Em que algumas vidas foram ressurretas. Isso, né? O cemitério próximo lá, as covas se abriram. Né? Mas isso, eles não foram assunto ao céu, não. Eles ficaram e entraram na cidade de Jerusalém. Talvez deve ter assustado muita gente. Bastante gente. Com certeza. Estamos vendo fantasmas. É verdade? Né? Realmente pode ter assustado muita gente ali. Mas esses, com certeza, depois morreram mesmo. Entendi. Morreram aqui depois. E foram ressuscitados. E depois na ressurreição mesmo, então eles serão ressurretos ali. Né? Mas aqui eles continuaram na terra. Entendi. Muito bem. Só uma coisa. E aqui é interessante, porque lá houve o terremoto e não falaram que houve perdas de vida. Ao contrário, teve ressurreição. Aqui não. Aqui vai ter perda de vida. Verdade. Pastor Silvio, que mensagem o irmão daria para os nossos queridos ouvintes? Né? Sim, pastor. Olha, eu fico fascinado com não só esse bate-papo, que não deixa de ser um estudo também. Sim. Então, o que eu digo para vocês que nos acompanhem, olha, nós estamos procurando fazer o melhor, não só para, né, com relação ao programa, mas o melhor para que vidas sejam abençoadas através da palavra de Deus. Amém. Então, vocês que nos acompanham, estejam conosco em outros programas, porque geralmente vai ser assuntos assim, com relação à preparação para que nós possamos ter a certeza para onde vamos no dia que partirmos desse mundo. Então, estejam conosco. Muito obrigado, pastor Silvio. Pastor Edson, que mensagem o irmão dá para o nosso querido ouvinte? Eu sou muito, pelo menos eu amo demais as palavras de João, né? Então eu vejo assim, João usou uma didática de Deus, né? Porque no Evangelho de João ele vai apresentar Jesus Cristo, né? Vai dizer quem Jesus Cristo é, por que ele veio, né? Aí ele vai escrever 3 cartas. Essas cartas ele vai dar mais ou menos como aquele que é salvo deve agir, né? Para dizer que realmente é salvo. E em Apocalipse ele vai mostrar aquilo que o Espírito Santo colocou para ele, dizendo, olha, aqueles que não seguirem, eles serão justamente, como é que eu posso falar? Serão condenados, né? Realmente. Mas aqueles que servirem ao Senhor, que aceitarem Jesus Cristo, terão a sua vida eterna, vida realmente eterna, né? Então, volto a falar, não tenham medo de Apocalipse. Ao contrário, saibam que ali está descrita a vitória de Jesus Cristo em todos os tempos. Não é para ter medo, né? Não é para ter medo. Se nós entregamos o nosso coração a Cristo Jesus, podemos ter a tranquilidade. Essa palavra deve ser riscada do nosso dicionário. O medo. Sabe o que eu concluo? Não concluindo, né? Porque eu gosto muito de Romanos 12, que diz assim, alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação e perseverai em oração. Então cabe, pastor? Sim, pastor, cabe direitinho, sim, com toda certeza. Muito bem, meus queridos
companheiros de batalha. Obrigado, Né? pastor. Muito obrigado por esse bate-papo. Vamos continuar falando ainda sobre o Apocalipse, sobre temas da escatologia, o estudo das últimas coisas. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Se você puder nos visitar, Igreja Batista Nova Vida, aqui em São Caetano do Sul, o programa vai colocar aí para você o nosso endereço. Venha nos visitar, será muito bem-vindo. Que Deus abençoe sua vida, abençoe sua família e que você possa estar sendo edificado através desse nosso bate-papo que temos tido, né, pastores, nesses últimos encontros a respeito do Apocalipse, da vontade, do juízo final de Deus. Que Deus abençoe e até o próximo programa, se assim o Senhor permitir. Até lá. Deus abençoe. Deus abençoe. Amém. Você acabou de assistir Nova Vida. Oferecimento: Igreja Batista Nova Vida de São Caetano do Sul. Empório do Bacalhau. Eventos e inventos, viagens e turismo. EIP, Casa da Construção.